dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Eu não sei qual é a hora que os irmãos vão ver este vídeo, se é pela manhã, se é pela tarde, se é pela noite, eu não sei. Mas espero que todos estejam bem na presença do nosso Deus. Tenham tido uma semana abençoada, hoje é sexta-feira, né? Final de semana, mais uma sexta-feira, né, minhas amadas irmãs? Que vocês estejam na presença de Deus, tenham tido uma semana recheada de bênção, de paz, de tranquilidade. Que a paz do Senhor, a luz que resplandeça, esteja sobre sua vida, sua casa, sua família. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, minhas amadas irmãs. Apertem no seu like, dê aí um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Que é dele que nós precisamos, minhas amadas irmãs, todos os dias, aleluia. Porque nada somos sem ele, somos cinza, poeira e pó. Vaso que precisa todos os dias, minhas amadas irmãs, do oleiro, da presença do Espírito Santo. Aleluia. Que ele nos encha de força, aleluia. Que ele nos encha de paz, de alegria, porque só dele vem a verdadeira alegria, a verdadeira força, como diz lá no Salmo 121. De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então é dele, minhas amadas irmãs, que precisamos. É dele que vem o nosso socorro. A sua misericórdia nos alcança todos os dias. Aleluia. Só ele é poder na nossa vida, minhas amadas irmãs. Eu estou aqui com a palavra de limão, que foi aqui que ele colocou no meu coração, no livro de Oséias. Oséias 14, verso 1, que nos diz assim: a mim e a você, converter-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelo teu pecado tem caído. Tomai convosco a palavra e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: expulsa toda iniquidade e recebe o bem. Então Deus está, o salmista aqui falando, né, minha amada irmã, no livro de Oséias, que se convertei ao Senhor, ó Israel. Se convertei ao Senhor, diz ele, expulsa toda iniquidade e recebeu o bem. Expulsa toda iniquidade. Pelo teu pecado tu caíste. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande sobre as nossas vidas, minhas amadas irmãs, que todos os dias a misericórdia dele nos alcança. Mas o que é que Deus quer de mim e de você? Que expulsa a iniquidade, expulsa o pecado. Porque ele ama o pecador, mas o pecado, ele abomina o pecado. Ele não aprova pecado na vida de ser humano nenhum. Porque Deus, minhas amadas irmãs, ele é santo. Aleluia. Ele é o Deus todo soberano, está acima do bem e acima do mal. Só ele tem o poder na mão dele fazer o que ele quiser comigo e com você. Ele está falando aqui comigo e com você. Converter, ó Israel, ao Senhor, ao teu Deus, porque pelo teu pecado tem caído. Tomai convosco a palavra e converter ao Senhor. Diz ele, expulsa toda iniquidade e recebe o bem. Então, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nossa fé, de onde vem a nossa fé? Quando a gente ouve a palavra e ela entra no nosso coração e ela faz morada no nosso coração. É a palavra de Deus. É ela que chega na minha e na sua vida e que faz a diferença. E ele está falando aqui, expulsa o pecado, expulsa toda iniquidade e recebeu o bem. Então, recebeu o bem da parte de quem? Da parte de Deus. Da parte daquele que só quer o nosso bem. Deus não quer mal de ser humano nenhum. Ele não se agrada com mal de ninguém. Ele quer cada um que viva, mas viva mais para ele, para agradar a ele, minhas amadas irmãs. Aí diz assim, não nos salvarás a Síria, não iremos montado em cavalo. E a obra das nossas mãos, não diremos, mas tu és o nosso Deus, porque por ti o Alfa alcançará a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja Deus. Que coisa linda, minhas amadas irmãs, se chama a misericórdia de Deus. A misericórdia daquele que só Ele tem o poder de chegar na nossa vida com a infinita misericórdia dEle. Aleluia. O alvo alcançará a misericórdia, e eu sararei a sua perversão. E eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como Líbano, o lírios, e espalhará as suas raízes como Líbano. Louvado seja Deus. Então, quando eu e você estamos na presença de Deus, procuramos, minhas amadas irmãs, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, as coisas boas chegam na nossa vida. A alegria chega na minha e na tua vida. Aquilo que você achava que não dava certo, começa a dar certo. A tristeza vai embora, a doença vai embora. Só chega o quê? A alegria, o ânimo, a força que vem de Deus sobre as nossas vidas. E ele diz, aparta, converte-te, Israel, ao Senhor, o teu Deus, porque pelo teu pecado tu tem caído. Então ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então eu e você temos que andar cada dia mais aonde? Na presença de Deus. Fazer aquilo que agrada a Deus. Se eu ando nos caminhos do Senhor, procuro fazer o que agrada ao Senhor, as bênçãos chegam sobre a minha vida. Porque é assim que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, ela já é rica, ela já é poderosa, aleluia. Ela já é grandiosa, porque o dono é poder. E a palavra é de Deus. E Deus, ele é vivo, ele é um ser vivo, aleluia, que tudo ele sabe, que tudo ele vê. A palavra de Deus, ela é viva, porque o dono da palavra é vivo, aleluia. Louvado seja Deus. E quando você se converte ao Senhor, bota o coração, para inclinar o coração para ser obediente a Deus, as bênçãos do Senhor chegam na sua vida. As bênçãos do Senhor chegam na sua casa. Porque é assim que Deus faz, minhas amadas irmãs. O que Deus quer de mim, de você, chama o quê? Ser obediente à palavra. A gente se procurar, se preocupar para ser o que? Obediente a Deus. Quando nós somos obedientes a Ele. A tudo que, como diz a palavra lá no livro de João 15, tudo que pedir a Ele em nome do Pai, assim será feito. Porque a obediência é melhor do que sacrificar. Obedecer ao Senhor Jesus Cristo, minhas amadas irmãs, é uma coisa muito linda. É uma coisa maravilhosa obedecer a Deus. E temos que cada dia viver para ser obediente a Deus. Procurar fazer a vontade do Senhor todos os dias da nossa vida. Porque Deus, ele é Deus. E nós somos vasos que precisam cada dia mais dele, da misericórdia dele e do favor dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tomai convosco a palavra e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, expulsa toda iniquidade e recebe o bem. Receber o bem. O que é o bem? É ter alegria, é ter força, é ter saúde, é ter fortalecimento, é procurar andar nos caminhos do Senhor todos os dias. É receber o bem da parte de Deus. E só dele nós queremos, minhas amadas irmãs. Só dele nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Então não adianta a pessoa querer viver uma vida enganosa. Porque ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Então eu tenho que ter ele na minha vida como meu Salvador, da minha vida, da minha casa, da minha família. Aleluia. Porque é assim que diz a palavra dele, é assim que eu creio, é assim que eu acredito. Da mesma forma é você, minhas amadas irmãs. Acreditar no que diz a palavra, confiar no que diz a palavra, porque só ele é verdadeiro. Diz a palavra que todo homem seja mentiroso, mas Deus, ele é a verdade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te cubra de bênção, que esta palavra fique no seu coração, recheada de bênção, de paz na sua casa e na sua família, em nome do Senhor Jesus.